que, acima de tudo, acho que os tópicos que a gente vem falando ao longo de 2024 vão permanecer em 2025. Claro, também sempre de olho no cenário global, né? Então, muitas tensões pipocando por aí. Então, você tem Ásia, Oriente Médio, né? E tem toda uma expectativa de como o presidente Donald Trump também vai tratar desses temas, né? Claro, também a gente é uma economia pequena que depende dos rumos econômicos lá de fora. Então, taxa de juros dos Estados Unidos também pode ser algo que balance os mercados por aqui, positiva ou negativamente, né? Mas lembrando que é tudo expectativa, né? Então, quando a grande maioria de nós economistas já está prevendo esse cenário, muito provavelmente boa parte dessas expectativas já são antecipadas nos preços de todos os ativos, né? Então, é sempre muito importante, além de você estar sempre muito antenado com o que está acontecendo na economia, acima de tudo, ter uma estratégia para lidar com essa volatilidade, né? Porque lembra que é muito fácil ser investidor de longo prazo quando a bolsa está em alta, né? Mas quando de fato as oportunidades aparecem e está todo mundo pessimista, né? É difícil você se manter ali focado na sua estratégia. Então esse é o mais importante. A gente sempre toca muito no assunto de você focar em empresas, principalmente dos setores BEST, né? Que é bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Por que isso? Devido a algumas características fundamentais desses setores que boa parte dessas empresas compartilham, que é principalmente correção das suas receitas por inflação. Num país inflacionário como o nosso, isso é extremamente importante. Então, são empresas cujos negócios são mais perenes e tendem a ser mais resilientes em períodos turbulentos, né? Ou seja, são mais defensivos também na bolsa. Geram um fluxo de caixa mais previsível, né? E isso dá um espaço, um alívio em números, em balanço, para que essas empresas consigam reinvestir nos seus negócios e também remunerar muito bem os seus investidores. E também o longo histórico que essas empresas têm na bolsa, né? Então, antes de você começar a estudar, se for o seu interesse fazer uma carteira de dividendos, eu acho que não basta você fazer uma lista das maiores pagadoras do ano, né? A gente sempre gosta de comprar aquelas que estão na lista todos os anos, né? Na média dos últimos 6 anos, que geralmente são empresas desses setores que eu acabei de comentar, né? Diante dessa postura humilde de você entender que você não consegue prever o mercado, qual é um comportamento que você pode aderir, né? Primeiro, colocar os seus recursos nas caixinhas certas, tá? Então, o dinheiro que é do curto prazo tem que ficar na renda fixa, em produtos mais conservadores, como Tesouro Selic, CDB, para ter previsibilidade e liquidez imediata, né? Então, basicamente, reserva de emergência, alguma reserva de oportunidade. Recurso do médio prazo, também, na minha opinião, renda fixa, mas aí produtos que têm uma carência maior, portanto que você consiga, né, levar até o final do vencimento, por exemplo, um título IPCA+, ou uma LCI, uma LCA, que agora tem essa carência mínima de 9 meses. E aí sim, os recursos do longo prazo, que devem ir para a renda variável, puxando a sardinha para o nosso lado. Ações, que são a nossa grande preferência. E essa alocação ela é extremamente importante, porque um dos erros que os investidores mais cometem, principalmente, não só iniciantes, tá? É você colocar um recurso que era do curto e médio prazo num ambiente extremamente volátil, né, em que você não tem garantias de que em um ano ou em poucos meses você vai ter um retorno satisfatório. E as pessoas acabam se frustrando, precisam desse dinheiro rapidamente e é lei de Murphy, né, que a gente brinca. Quando você precisa do dinheiro que está na bolsa, vai estar caindo. É sempre assim. Puxa, né? vida. Então, por mais que seja um recurso menor, a gente sempre recomenda que você faça aportes constantes, mensais, de recursos que de fato são para o longo prazo. Isso, claro, não acaba com os riscos, mas mitiga boa parte dos erros que nós somos seres humanos, podemos cometer, que é fazer uma compra por impulso, né? Qual que você acha que vai ser o pulo do gato para o investidor? Olha, eu acho que agora que a gente está vivendo momentos turbulentos, né? Escutei de muitos alunos e de grande parte do nosso público, poxa, como é que eu faço para dosar o caixa? Eu acho que esse vai ser um desafio gostoso aí para 2025. Eu gosto de dosar o meu caixa, eu divido na verdade assim, eu tenho os aportes mensais, que eu carinhosamente chamo de feijão com arroz, que é aquela parcela do meu salário que religiosamente vai para os meus investimentos.
E os dividendos que vão pingando mês a mês, eu também tendo a reinvesti-los, né? E o caixa, que é um dinheiro que a gente acaba guardando, vamos dizer assim, em momentos que a bolsa está um pouco mais otimista, eu vou dosando em empresas que eu tenha metas em quantidade de ações mais agressivas, vamos dizer assim, né? Então, e sempre focado em carteira previdenciária. Bolsa caindo, quem é barciano, como a gente brinca, tá sorrindo de orelha a orelha, né? Porque são anos como esse que a sua fé é testada, mas que quem continua lá na frente vai agradecer muito ao seu eu investidor de hoje, né? Porque são em momentos como esses que você se pergunta, caramba, ser o Warren Buffett e comprar o som dos canhões não é tão simples de se fazer na prática, no dia a dia, como é na teoria, né? Então é isso, você tem que sempre reforçar e entender os objetivos que você tem, e tem que ser isso a longo prazo. O que você tem na carteira você tem que entender profundamente, reinvestir os dividendos, é tão simples quanto isso, né? Mas controlar as emoções, eu acho que é um fator primordial para você ser bem sucedido. A gente continua bastante otimista com os nossos aportes, pessimistas com a economia, né? Então isso significa que a gente vai continuar apostando em setores e empresas resilientes, e acho que o grande segredo é você ter empresas impopulares em momentos impopulares da bolsa. Como é que é? Repete. Empresas impopulares em momentos impopulares. O que significa isso? Bom, o momento é impopular, né? Se você sair na rua hoje, ninguém investe em ações. E empresas impopulares são aquelas cuja narrativa não é favorável no momento, né? Então você tem algumas empresas que vem crescendo o lucro trimestre após trimestre, ou se você olha no período mais longo, várias dessas empresas têm superado as estimativas dos analistas, né, superado as estimativas de mercado em termos de rentabilidade e lucratividade. Então, por exemplo, o Banco do Brasil continua negociando a 4 vezes preço-lucro, abaixo de valor patrimonial, pagando um dividend yield superior, um pouquinho superior a 10% ao ano. Então, de bancos, acho que esse seria o nosso grande destaque, né? O Barsi também já falou algumas vezes, tem Bradesco também, acho que na visão dele existe uma assimetria e é uma empresa que, querendo ou não, está fazendo um grande movimento, um grande turnaround, vamos dizer assim, né? É difícil, a gente tem que lembrar que é difícil você dar um cavalo de pau, um transatlântico, né? Um navio muito grande, então você vai virando devagarzinho, mas taxa de juros para cima tende a beneficiar o setor bancário, o setor financeiro, né? E olhando aí para algumas outras coisas também, acho que Caixa Seguridade também é uma empresa que ao longo de 2024 deu bastante alegria e também é uma empresa que acaba se beneficiando com o aumento de taxa de juros. BB Seguridade, que é uma das grandes empresas da minha carteira. Eu acho que são, assim, dificilmente a gente vai falar nomes que sejam desconhecidos do público, né? Justamente porque a gente foca em quantidade de ações. E são setores que, como eu disse, têm uma resiliência maior frente a momentos desafiadores, principalmente em relação à taxa de juros alta, né? O framework que eles têm lá é completamente diferente do nosso, né? Aqui a gente está acostumado com voos de galinha e depressão, e voos de galinha e depressão. Lá esses ciclos são mais longos, né? Então, taxa de juros estruturalmente mais baixas, né? Você tem uma estabilidade da economia que permite que outros tipos de negócios se desenvolvam, né? Então, lá não se fala em dividendo, lá se fala em growth, né? Se fala em empresas muito mais voltadas para a inteligência artificial. Então, eu vejo pouco espaço para essa estratégia ganhar atração lá fora, principalmente com essa... eles são muito vocais em focar muito em growth, né? Você tem também questões tributárias que não são favoráveis ao stock picking para empresas necessariamente boas pagadoras de dividendos, né? O que você tem lá é um incentivo muito grande para você investir via ETFs. Eu, particularmente, para quem gosta de se expor ao exterior, eu acho que é uma estratégia mais inteligente, né? Porque você assume uma abordagem passiva. Então, o seu trabalho vai ser escolher ali um ETF que reflita os ativos a que você quer se expor, e você não precisa ter o trabalho de ficar analisando ativo a ativo.
até porque a assimetria de informação, ela praticamente não existe lá fora, né? Então você tem um volume de dados muito grande, você tem uma quantidade de profissionais, uma mídia mais especializada focada nisso. Então são mercados completamente distintos, né? Então acho que se você quer ter uma renda em dólar, quer ter uma exposição lá fora, eu particularmente acredito numa estratégia mais passiva. E eu vou ler, eu acho que essa estratégia passiva vai chegar, não diria para 2025, mas eu acho que é uma abordagem que tende a crescer ao longo do tempo aqui no Brasil também, né? Então, acho que o produto aí que tende a democratizar de verdade os investimentos em bolsa para pequenos investidores de varejo vão ser os ETFs também. O saneamento e telecom são setores mais capital intensivo, vamos dizer assim, estão passando por um volume de investimentos bastante grande e pode ser que o dividendo, o cobertor fique um pouquinho mais curto temporariamente ao longo de 2025 para redução de dívida, para cumprir esse volume de investimentos, né? Agora, quando você olha para o BES, Banco, Energia e Seguros, são setores que tendem até a se beneficiar com o aumento de taxa de juros, né? Então são setores, eu diria assim, mais defensivos e que podem te trazer uma certa tranquilidade se você está começando nesse período tão turbulento, né? Agora, a gente não pode afirmar com certeza para onde vai o Ibovespa em 2025, para onde vai o câmbio, para onde vai a taxa de juros. Mas se você montar um plano e tiver uma estratégia, eu tenho certeza que colocando isso em prática ao longo do tempo, você vai se sentir cada vez mais confortável mesmo em tempos como esse. Não, olha, 2021, 2022, 2023, a gente teve 3 propostas diferentes e 3 propostas essas que foram vetadas no Senado e na Câmara, né? Uma que inclusive foi proposta pelo governo anterior, né? Foi justamente na gestão Bolsonaro-Paulo Guedes, parou no Senado. Depois a gente teve outros 2 projetos de lei, não vou lembrar o nome agora, mas depois posso passar, enfim, que foram vetados, inclusive agora o da reforma tributária, que na semana passada ou retrasada também foi desidratado pela Câmara. Então eu acho muito difícil que esse tipo de medida passe, tá, Anne? Mas se passar, assim, a gente tem que lembrar que os dividendos eram tributados no Brasil até 1995. Então a estratégia já existia por pelo menos 20 ou 30 anos e deu certo mesmo com essa tributação. Segundo ponto que a gente deve lembrar é que os agentes econômicos é instintivo que eles se organizem a fim de pagar o menor imposto possível, né? Então, não me assusta o efeito que vai causar nas empresas de capital aberto. Me assusta o efeito que isso pode causar nas MEIs, por exemplo, nos pequenos e médios empreendedores, que são os grandes empregadores do país, que já estão sufocados, com a corda no pescoço, né? Então, isso é um incentivo, inclusive, para você pejotizar muitas dessas despesas pessoais dentro do CNPJ, né? Então, eu acho que é uma medida que, de novo, aparece. Eu acho que, de novo, não deve passar, tanto na Câmara quanto no Senado, mas, claro, eu acho que as empresas estão de olho nisso. Não é à toa que 21, 22 e 23 foram anos muito bons para a distribuição de dividendos, principalmente o JCP, que aumentou durante esse período justamente por aquela ameaça tanto de extinção do JCP, como depois aquela medida para aumentar em 20%. Então, os agentes econômicos se antecipam a esse tipo de mudança, né? Então, e são mudanças que seriam vigentes para 2026, né? Então, sofrer por antecipação no Brasil é perigoso. É perigoso de você infartar por um negócio que nem aconteça, né? Então, se preocupe com o que, de fato, quando virar realmente manchete de jornal e for um fato. A minha recomendação imediata é: o seu investimento em ações começa na sua reserva de emergência. Inevitavelmente, impreterivelmente, tem que ser a reserva de emergência na renda fixa. E que bom, você tem taxa de juros alta, hoje você pode aproveitar, inclusive, né, bons produtos, aí, produtos mais conservadores que rendam bem aí a sua reserva de emergência. Então, comece por aí, porque esse é um colchão que te dá uma certa tranquilidade de que se alguma emergência, se alguma coisa acontece, você não vai precisar mexer nos seus investimentos de bolsa e isso nunca acaba bem, né? Então, tenha a sua reserva de emergência antes de se aventurar pelo mundo da renda variável. E a segunda dica que eu daria é justamente isso. Se você tem
R$1.000, divida esse aporte em pequenos aportes mensais. Faça isso porque, de novo, seja humilde em relação a não saber o que vai acontecer no futuro. Isso vai te permitir pegar empresas excelentes a preços diferentes, vai pingando dividendos, você vai reinvestindo, e isso vai te dando também um traquejo de mercado, você vai ganhando experiência, né? Então fazer devagar e sempre é muito melhor do que você tentar acertar o timing e aportar uma vez só e ficar lá torcendo para esses ativos subirem, né? Não é assim que se faz. Então é encarar os seus investimentos em bolsa como de fato uma carteira previdenciária.